Olá, meninas! Então, como eu tinha prometido para vocês, eu ia falar um pouquinho sobre alimentação alcalina, no caso, o pH dos alimentos. Para que eu inicie sobre esse assunto, eu vou falar um pouquinho, então, relacionado o que seria esse pH, né? Antes de falar dos alimentos. Eu retirei esse material de um livro da autora Patrícia Figueiredo, onde ela conta a história dela com uma mudança da alimentação que ela teve para combater um câncer, tá? Então, a partir desse livro, eu vou dar dicas de alimentação, hábitos saudáveis para a gente prevenir não só um câncer, como tratar qualquer doença. Eu gosto muito de citar uma frase nas minhas apresentações, que a gente não se liberta de um hábito atirando-o pela janela. É preciso fazê-lo descer a escada degrau por degrau. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não pode tirar, às vezes, um hábito assim, de repente, de uma hora para outra. A gente vai adquirindo novos hábitos devagarzinho, uma mudança de estilo de vida devagar, gradativamente. Então, você está preparada para mudar seu estilo de vida para sempre? Uma vez que você decide adotar novos hábitos, não será por alguns meses, ou até mesmo conseguir atingir o seu peso ideal, tá? Então, o motivo desse grupo saudável não é que você perca peso somente agora no processo que a gente está junto ou tenha adquirindo novos hábitos, né? E sim que você adquira isso pro longo da sua vida, tá? Para ter uma vida longe de doenças. Primeiramente, eu quero falar também que, como a gente citou antes sobre o câncer, né, e a alimentação, que quero falar para vocês que a gente às vezes fala assim: ai, minha avó teve câncer, meus pais morreram com câncer, enfim. Quero falar uma coisa que os genes que a gente adquire dos nossos familiares, somente 15% desses genes vão ter para a gente gerar um câncer, tá? O principal motivo das nossas células se danificarem para formar um câncer é a nossa alimentação, tá? Se a gente mudar o nosso estilo de vida, mudar os nossos hábitos, a gente fica longe de muitas doenças, tá bom? O organismo, ele usa mecanismos regulatórios para se manter alcalino. Como, por exemplo, ele tira as reservas de nutrientes do nosso corpo para que ele equilibre com aquele pH 7,4, tá? Principalmente, ele retira o cálcio dos ossos para ter esse equilíbrio. Por isso que muitas vezes ocorre osteoporose e aquela deficiência, aquele desgaste ósseo, porque a gente está consumindo às vezes muitos alimentos ácidos que o sangue não está dando conta de fazer aquele equilíbrio para se tornar com pH 7,4, então ele vai pegando as reservas, tá? Danificando o nosso corpo, tá bom? O objetivo principal de não consumir os alimentos ácidos é manter o equilíbrio do pH do corpo.
Portanto, quanto mais alcalino for o pH do sangue, menos inchaço, retenção de líquido e inflamações a gente vai ter, tornando-se o corpo mais saudável. O pH ideal reduz inflamações, contribui para um detox das células, proporcionando não só a perda de peso, mas auxiliando no emagrecimento saudável e na saúde do corpo. Células do corpo que estão em alto teor ácido perdem oxigênio e energias necessárias para manter o sistema imunológico forte e saudável, tá? Então, a questão da imunidade, a gente precisa consumir determinados alimentos para que ocorra mais oxigenação entre as células, tá? Não tornando-se ácido o sangue. Com essa perda, as células perdem eficiência em se regenerar e se replicar, prejudicando a renovação celular dos ossos, músculos e ligamentos, impedindo o desempenho máximo das funções biológicas do organismo. Então, se os alimentos que a gente consome são muito ácidos, o corpo está cada vez mais suscetível a doenças. O açúcar refinado, a farinha branca, os óleos vegetais, o de soja, girassol, milho, gorduras trans, tá? Todos esses alimentos. Essas três fontes não contêm nenhuma proteína, vitaminas e nenhum dos minerais essenciais à função do organismo. Elas alimentam o crescimento de diversas doenças. Tá? Essas três principais fontes. Por isso que às vezes numa dieta a gente acaba reduzindo açúcar, reduzindo as farinhas brancas e os óleos, as gorduras, tá? Porque elas só trazem mais danificação às células e mais suscetíveis a doenças. A dieta alcalina nada mais é que comermos comidas de verdade. O que são comidas de verdade? Né? É aquela comida orgânica, aquelas frutas, verduras, tá? Aquela preparação caseira, tá? Isso são comidas de verdade. Como nossos avós e bisavós se alimentavam antigamente, os melhores alimentos são aqueles que vêm da terra direto para o nosso prato. A recomendação é que essa dieta, né, deve ser feita respeitando o consumo de 70% de alimentos alcalinos e no máximo 30% ácidos. Então, quando a gente faz um cardápio, elabora uma dieta, procura se alimentar no dia todo, pelo menos 70% dos teus alimentos, que hoje em dia a gente não consegue às vezes se alimentar exatamente tudo só alimento alcalino, né? Às vezes na correria do dia a dia, é aquela comida processada, aquela comida rápida, congelados, prontos, industrializados, a gente acaba consumindo, querendo ou não. Mas que se você conseguir planejar o seu cardápio com 70% dos alimentos vindo da terra, aqueles alimentos alcalinos, e o restante ácido, já está ótimo para o corpo se equilibrar. Bom? Dieta alcalina é radical? Infelizmente, então, como eu falei antes, a nossa maneira de se alimentar atualmente acidificam o organismo de tal maneira que podem levar a uma acidez crônica, que irá drenar e enfraquecer a saúde e a energia de todas as células do nosso corpo. Nosso planeta está cada dia mais doente e nós também, né? Não só o nosso corpo, como o nosso planeta, né?
alimentos contaminados por agrotóxicos, fertilizantes químicos, carnes de animais com hormônios, antibióticos. Pouco a pouco vamos intoxicando o nosso corpo. A função de uma dieta alcalina é interromper esse processo de intoxicação do organismo. A dieta alcalina ela age diretamente no sangue. Ao passar pelos órgãos do corpo, o sangue desintoxica, fica limpo, deixando o nosso organismo menos sobrecarregado e por isso o corpo fica mais funcional e eficiente. Por isso que aquela dieta detox, por exemplo, a gente deveria fazer pelo menos uma vez por semana, um dia da semana, limpar o nosso corpo, tá? Para quem tem muito contato assim com aqueles alimentos ácidos. A alimentação é o maior fator externo ambiental capaz de levar ao desenvolvimento do câncer. Inclusive, níveis mais baixos de pH no espaço extracelular favorece a metástase das células cancerosas. Então, quanto mais ácido está nossas células, nosso sangue, mais provável que as células fiquem danificadas, suscetíveis a um câncer. Os alimentos têm sim o poder de cura e especialmente de prevenir a doença. Você deve fazer a sua escolha de maneira bem racional. É preciso ter consciência que não existe fórmula mágica, apenas escolhas. Alguns alimentos vão contribuir para a manutenção da sua saúde, outros irão te adoecer, é simples assim. Então, a escolha é sua. O melhor é que não existe alimentos proibidos. Você não precisa abdicar de nada que goste. Obviamente, o bom senso se faz necessário. Então, lembre da regra 70% alimentação alcalina, 30% ácida. Quais são os benefícios de uma dieta alcalina? Se a dieta alcalina for seguida corretamente e com acompanhamento adequado, muitos outros benefícios podem ser obtidos, como reduz o cansaço, diminui o nervosismo, a tristeza, a ansiedade, prevenindo aquela depressão, prevenção de irritabilidade e de dores de cabeça, diminuição de irritação na pele, melhora na circulação sanguínea, melhora das dores nas articulações, diminuição das cólicas e prisão de ventre, então o intestino vai funcionar melhor. Todos esses problemas são sinais de acidez no nosso corpo. Os alimentos, e o pH deles, para vocês terem uma noção do que devem consumir com maior frequência e o que devem retirar com maior frequência do nosso dia a dia. Vamos começar com os pH ácido, que é o que a gente deve consumir com moderação, lembrando da regrinha 30% somente. O pH 3 é considerado muito ácido, De 1 a 7 é o pH ácido, lembrando, então vamos começar com aquele pH 3. O que é pH 3? Água com gás tem um pH muito ácido. Refrigerantes, energéticos, o álcool, fritura, o sal, o açúcar refinado, comidas enlatadas e alimentos embutidos, tudo muito ácido. O pH 4, que também é ácido, que a gente deve comer com moderação, tem como exemplo o leite, A não ser o leite de vaca diretamente, direto retirado da vaca, mas aqui a gente está falando daquele leite de caixinha.
o creme de leite, o queijo, a manteiga, carne de porco, o vinagre, tá? Massas, aqui eu tô falando do vinagre de álcool, tá? E não o vinagre de maçã. Massas, pipoca, cerveja, vinho, chá preto, torrada, chocolate, nozes, adoçante e molho de tomate. pH 5, carne vermelha, café, pão branco, o amendoim, trigo, arroz branco, a maionese, doces e bolos de farinha branca, geleias e marmeladas. O pH 6, que também é ácido, mas já está quase se tornando alcalino. Ovos, tá? De galinha, peixe, frango, fígado, chá, leite de soja, arroz integral, aveia, mel, flocos de milho, farinha de trigo integral e batata. Vamos agora com os alimentos alcalinos, os alimentos que a gente considera excelente para o consumo, tá? Água filtrada, tem o pH 7, o pH neutro. Quando a gente vai comprar aquela bombona da água, se vocês olharem, todas as bombonas contêm um rótulo. E nesse rótulo está escrito sempre em temperatura de 25 graus, provavelmente 25, 26 graus. Esta água está com pH 6.5, 5.0, 7.4 e assim por diante. Vocês devem observar muito o pH dos alimentos, principalmente da água, principalmente o pH da água nesses rótulos, tá? Cuidar com a marca que vocês estão comprando, que vocês estão tomando uma água totalmente ácida. Observem e daí, se vocês puderem me passar depois e olharem no rótulo de vocês, da sua água, qual seria o pH dela. Só por curiosidade, me passem depois no grupo. pH 8, a maçã, as amêndoas, tomate, abacaxi, morango, cereja, pêssego, damasco, banana, goiaba, pimentão, nabo, arroz selvagem, milho, soja, folhas verdes escuras e aspargo contém o pH 8, um pH excelente. pH 9, mais excelente ainda, o abacate, a abóbora, kiwi, melão, melancia, tangerina, tâmaras, figa, manga, mamão, amora, uva, alface, berinjela, batata doce, inhame, mandioca, gengibre, ervilha, lentilha, clara do ovo, tá? Salsa, maracujá e caqui. pH 10, excelentíssimo. A couve de bruxela, couve-flor, espinafre, brócolis, repolho, alcachofra, rabanete, agrião, cebola, sucos de vegetais, no caso aquele suco verde, né? Alho e algas, contém o pH 10. Então, esses alimentos vocês podem consumir tranquilo, que não vai danificar o pH do nosso sangue. Lembrando aqui que a gente não está falando de calorias, e sim do pH dos alimentos. Que a sua água é ácida. Como é que eu vou ajudar a transformar essa água ácida ser alcalina? Tem várias fórmulas caseiras que a gente pode colocar no nosso copo, em 1 litro de água e transformar a nossa água ácida em alcalina. Usando sal marinho, por exemplo, a gente dilui 1 colher de café em 1 litro de água, tá? Lembrando que ela deve ser tomada no mesmo dia e não deixar de um dia para o outro, tá? Usando bicarbonato de sódio, então dissolver de 1 a 2 gramas de bicarbonato em 20 litros de água. Então, naquele galão que a gente está consumindo, a gente coloca o bicarbonato, tá?
O limão, lembrem da água com limão em jejum? Ela também serve para que os alimentos que a gente vai consumir depois, aqueles alimentos ácidos, não danifiquem a nossa célula porque a gente tomou aquela água espremida com limão, tá? Beber na mesma hora. Espremeu, tomou. Leite de magnésio. Então, diluir uma colher de chá do leite de magnésia em 1,5 litro de água também, tá? Também deve ser tomado no mesmo dia, tá? O sal rosa do Himalaia, diluir 10 gramas do sal em 1,5 litro de água, também tomar no mesmo dia. Recomendações: comer o máximo de verduras e legumes crus, alimentar-se a cada 3 horas. Ao fazer refeições, iniciar pela salada, porque a salada todas as saladas, principalmente, são alimentos alcalinos. Se a gente consumir logo na refeição algum alimento ácido, a salada ali equilibrou aquele alimento que a gente vai ingerir depois, posteriormente, que for ácido. Parar com bebidas alcoólicas e cigarros, beber bastante água, alcalina, é óbvio, né? Comer peixes 2 a 3 vezes por semana, se possível, tá? Comer carne vermelha somente uma vez por semana. Preferir alimentos orgânicos, sem agrotóxicos, sem venenos, né? Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar a esperança na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Então, meninas, é isso que eu queria passar para vocês um pouquinho. Eu vou passar a receitinha ali separadamente, se alguém quiser fazer essa água alcalina em casa, né, caseira, ok? O sedentarismo, o tabagismo, o álcool, o estresse e a alimentação desequilibrada exercem um peso muito maior na perda da nossa saúde. Meu desejo é que através da alimentação alcalina você tome consciência de que tudo que você consome irá refletir no seu organismo e, consequentemente, na sua saúde física e mental. É sua responsabilidade consumir alimentos que promovam o seu bem-estar. Se você quer dar início a uma grande mudança na sua vida e se tornar protagonista da sua saúde, esse pode ser seu primeiro passo. Um grande abraço, espero que ajudou bastante. Até a próxima!